Saudações universo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. Carlos Matheus Bruxel aqui, dia 27 de julho de 2022. Pensando um pouquinho sobre os instintos sexuais, tanto do homem como também da mulher. Esses instintos eu acho necessários a gente compreender eles, porque assim a gente consegue compreender outras áreas da vida do ser humano, né? Então, eu percebo que a humanidade ela ainda possui um pouco, né, mesmo que seja pontos mínimos no mundo, mas ainda possui um pouco de natureza própria, ainda possui um pouco de intuição, ainda possui um pouco de verdade dentro dela. Essa verdade é o que ainda mantém as coisas com um pouco de esperança, né? Com um pouco de verdade. A gente ainda percebe verdades em algumas coisas, ainda percebe pontos muito positivos em algumas pessoas, e isso é necessário trazer para o mundo, né? Então, pegamos como exemplo as mulheres, né? Não estou falando das mulheres que se degradam, das mulheres que buscam fazer do seu corpo um produto para atrair determinados homens que também estão em concupiscência, mas as mulheres que se reservam, mulheres que se guardam, mulheres que não dão a chance ao homem, sexualmente falando, né? Num primeiro momento, né? Essas mulheres, elas agem dessa forma, muitas vezes não de forma racional, né? Muitas vezes isso vem do instinto delas, vem do próprio interior delas, vem da própria natureza delas, não se entregar para o homem logo de cara, né? E aí o homem, por exemplo, que entrar em contato com essa mulher, também vai ter que ser mais homem, também vai ter que aumentar seu valor, aumentar seu potencial, aumentar a sua masculinidade para poder entrar em contato com essa mulher. E aí, se esse homem buscar apenas o contato sexual e essa mulher querer algo a mais, querer uma vida virtuosa, isso tende a não dar certo, né? É por isso que o instinto sexual ele serve como um equilíbrio, né, entre as coisas do mundo. Ele serve como uma conexão entre os dois. A mulher, por exemplo, que se degrada completamente, tende a achar homens que se degradam também. E com isso, o único fruto que eles produzem é a degradação da espécie, né? É a degradação tanto do lado masculino. Esse homem provavelmente ou tem dinheiro, né? Tem bens materiais, ou então talvez seja bonito, ou talvez aparente ter alguma coisa. E todas essas aparências, né, que são máscaras, tendem a ruir a curto ou a longo prazo, né? E as mulheres que agem dessa forma degradante, também tendem a não ter virtuosidades dentro delas. Então, eu trago esse conceito para a gente pensar que ainda há resquícios no mundo de mulheres positivas, de homens positivos. Quando a gente vê a positividade dos dois, a gente vê que a mulher não deve se entregar de cara para o homem. A mulher ela deve sempre se reservar, se guardar. E o homem, que é de uma natureza diferente, de uma natureza mais virtuosa, que exige de potencial próprio. O homem ele precisa então buscar aumentar seus valores, buscar aumentar sua masculinidade para entrar em contato com essa mulher. Então é dessa forma que ocorrem trocas, né? Quando uma mulher que se reserva, que se guarda, que tem valores, consegue isso, e quando um homem consegue aumentar seu potencial
e então os dois entrarem em consonância, a gente tem o instinto sexual entre os dois como um balanço, né? E esse balanço, acredito eu, que são para além da vida. É algo além da vida material, algo além de ter filhos, é algo além de criar uma família. Tudo isso é importante, né? É importante que os dois se unam. A gente percebe como o fim principal de um casal, de uma família, é gerar frutos, né? Gerar filhos. E então a vida entre casal vai além também da criação dos filhos. Isso como sendo o principal apenas no mundo material. É por isso que para a mulher não basta que ela seja mãe. Apesar de ser mãe, ser uma das tarefas mais complicadas, principalmente hoje em dia, né? Ser mulher, ser mãe é um ato de extrema grandeza, é um ato muito grande. Mas falando de casal e de instinto sexual, isso precisa ser levado além da vida. É por isso que todos os conceitos bíblicos que envolvem homem e mulher envolvem também a não traição, envolvem uma só carne, envolvem os dois sendo um, né? É semelhante a Deus, né? A gente com Deus se tornar um, fazer uma vontade na criação. Então todos esses conceitos eu acho de suma importância, porque ainda que o mundo esteja do jeito que está, a humanidade dá a impressão de que ela sempre, mesmo que seja uma pequena minoria, ela sempre buscou, no fundo, por algumas verdades. A gente tem essas verdades nos instintos sexuais hoje em dia, né? E a gente tem verdades também no decorrer dos filósofos, filósofas, artistas, pessoas que passaram pela humanidade e deixaram suas mensagens, e a gente precisa se espelhar nessas mensagens, né? Eu acredito que quando os filósofos, por exemplo, tentaram definir a felicidade, essa definição, imagino eu que eles buscaram dentro de si e chegaram a verdades muito verdadeiras, né? Chegaram a pontos extremamente válidos para a vida. A gente pode pensar um pouquinho sobre esses filósofos em vídeos futuros, no conceito de felicidade deles. Mas quando esses conceitos eles são transmitidos de forma racional, de forma escrita, de forma a ser passado para as outras pessoas, a gente tem outros pontos de vista, a gente tem opiniões diferentes, e com isso não são os conceitos que estão errados, né? É a própria mente racional do ser humano que corrompe tudo. É a própria mente racional que entende as coisas de forma absolutamente errada. Então a gente vê sempre a mente como vilã das coisas. A mente hoje em dia é o que causa o conflito em relacionamentos. É o que causa a degradação da masculinidade e da feminilidade. E a única coisa que preenche e que eleva tudo isso, eleva o ser humano, eleva o masculino, eleva o feminino, é a interioridade, é a intuição, é a mulher agindo de forma intuitiva, de forma da própria natureza verdadeira dela, e é o homem buscando se espelhar na mulher, né? Buscando ter a mulher. E por isso que a mulher é um principal ponto que molda o homem, né? A mulher é o que leva o homem à frente. Grandes homens na humanidade precisaram de grandes mulheres, de mulheres maiores ainda. Agradeço a quem assistiu, até o próximo vídeo.